depois este conteúdo aqui tão rico que a gente vai trocar hoje. Agradecendo aí a entrada também do Daniel, Arthur, já falei, Yara, Rafael Gonzaga e do Leonardo Fabel. Eu queria que vocês se apresentassem para mim, porque eu não os conheço, e com essas caras boas aí, parece que é gente inteligente demais. Então, eu quero conhecer. Então, eu faço questão que vocês se apresentem aí, começando. Quem quiser começar, não tem problema, não. Márcio, então, vocês todos me conhecem, mas também nós temos... O Arthur está presente aí também, né? Já tem um convidado. Arthur Marzano. Arthur, você quer se apresentar? Fala um pouco aí de você. Estamos recebendo... Arthur Marzano é meu filho, inclusive. Que coisa boa. Bacana. Ana Maria Paris, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Estamos começando agora. Nós temos o Leonardo Fabel, a Yara, o Rafael e o professor Alex, que está aí, outro coordenador que está nos comandando, que está, aliás, o comando aí dessa live, que vai ser muito importante, né? E agora também o professor Alex, o Daniel Bison. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, tudo bem, pessoal? Como é que está, professor Márcio? Tudo bem, joia? Ô, Fabel. Tudo bem, gente? Ana Maria Paris, famosa. Olá, Daniel. Tudo bem, Alisson? Como é que está, Rafael? Paris, tudo bom? É super famosa. Assim. O Márcio fala da Paris todos os dias. Pois é. Tem que falar, né? Com o Márcio Barros, ele fala alguma coisa da Ana Maria Paris. Sempre bem. Imagina. E a recíproca é verdadeira. Ele sempre fala muito bem de todos vocês também. Acho que foi por isso que ele reuniu esse time, né? São pessoas que ele gosta, respeita, admira e é recíproco também. Tá. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Gente, só para organizar, quem não é professor aqui é o Arthur. Isso. Né? Somente o Arthur, por enquanto, né? Tá, só para a gente organizar. Então, o objetivo desta reunião hoje, desse evento aqui hoje, é para que a gente possa aí tirar as dúvidas dos alunos em relação à pós aí que o querido professor Márcio Barros criou, né? Que a pós trabalha comunicação e oratória, né? Que são duas temáticas que nos interessa muito, e todos nós aqui. A gente, durante esse processo de coleta das melhores disciplinas do curso, o professor Márcio foi mais ou menos já nominando assim, quem seriam as pessoas-chave para cada uma das disciplinas. E aí vocês também contribuíram com as emendas, a gente fez ali uma reunião, né? Eu vou começar rapidamente me apresentando, gente. Desculpa a falta de educação, é porque, só para a gente entender, acho que vocês acabam se conhecendo mais do que eu não conheço vocês, mas depois a gente retoma. Eu sou o professor Alisson, que estou hoje na coordenação no IEC de algumas pós-graduações lá, de marketing, vendas, gestão estratégica de negócios, branding, varejo digital, essa pós-graduação de oratória também. Estamos criando uma gestão de crise, esse é a quarta oferta dessa pós, também deve vingar esse ano. Então, eu trabalho já há muitos anos como docente na PUC, tem bastante tempo, e na coordenação eu assumi depois, infelizmente, da morte do professor Albino. Não sei quem foi aluno do Albino, acho que o Albino é uma figura que todo mundo conhece ele, né? O Rafael conhece. E aí ele infelizmente faleceu e eu assumi, então, a coordenação juntamente com a Fernanda Cabral, outra coordenadora também. E aí estou levando esses cursos e aí aguentando todos esses problemas que vêm também com a pós-graduação, que é, né, todo o controle aí dos alunos, das demandas dos alunos. Então, estou aí na coordenação. Sou professor também da Fundação Dom Cabral. Eu tenho um mestrado pela PUC, um mestrado pela Universidade de Vic, na Espanha, e tenho uma empresa chamada ETC Digital, que a gente trabalha com assessoria, consultoria e planejamento em marketing digital. Trabalhamos aí com criação de sites, criação de estratégias em comunicação,
Sou jornalista da velha guarda. Quem já leu jornal impresso alguma vez na vida pode ter lido um dos jornais que eu diagramava ou que eu escrevia, que é o Estado de Minas e o Hoje em Dia. Durante 20 anos da minha vida, eu fiquei dentro de uma redação de jornal. Sinto uma certa saudade, uma certa nostalgia. Mas é interessante como é que esse mercado mudou, né, gente? Eu, outro dia, me deparei com, não sei se vocês já viram, ali no Ikigai, perto do Ikigai, tem uma banca de revista na Prudente de Moraes, que vende um jornal, que é um jornal para você colocar para o cachorro fazer xixi. Só tem a capa, que é um cachorro sentado no vaso fazendo xixi, e dentro não tem nada escrito, só folhas em branco, para você comprar por R$10 para levar para casa para o cachorro fazer xixi em cima do jornal. Até aí, tudo bem, inovação. Mas o problema é que quem imprime esse jornal é o Estado de Minas. A gráfica do Estado de Minas imprime esse jornal. Ou seja, ele está imprimindo o jornal para cachorro fazer cocô. E eu trabalhei no Jornal Estado de Minas durante quase 10 anos. Então, assim, é uma mudança muito significativa, né, do meio impresso, né, para o meio digital. Então, essa é a minha breve apresentação. Queria conhecê-los e conhecê-los também um pouco. Estamos aqui com o Marcos Vinícius também, que entrou agora. Márcio, eu vou cortar seu áudio aqui só para não vazar, mas fique à vontade. Stephanie e Arthur também. Essa é a minha breve apresentação. Eu não conheço, tirando o Márcio Barros e a Ana Maria Paris de nome, eu não conheço nenhum de vocês. Eu queria conhecer um pouquinho. Colocando também os candidatos aqui né, vai ter perguntas durante a nossa interlocução aqui. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de secretaria. Talvez a gente consiga responder, mas questões em relação às disciplinas também da pós, fiquem à vontade. Eu posso me apresentar, então, seguindo aí a sequência do Alisson. Eu sou Ana Maria Parisi, fonoaudióloga, já há 30 anos no mercado, e sempre trabalhando com comunicação. Entrei na área da comunicação via voz, bem a minha disciplina, e primeiro pensando numa atuação voltada não só para a voz profissional, mas também reabilitação das alterações da voz, mas o destino quis que eu trabalhasse mesmo com esse contexto todo de voz, não só profissional, mas também da voz como ferramenta não só de trabalho, mas também como ferramenta de relacionamento. Hoje a gente sabe o quanto que uma comunicação assertiva e eficaz favorece bons relacionamentos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e a voz é esse caminho, é esse elo que faz toda a conjunção de imagem e voz. Isso o professor Márcio fala muito bem, e esse caminho foi me levando também para a construção de um trabalho voltado com voz profissional no jornalismo, Alisson. Então, eu também, não do impresso, claro, mas rádio e TV. E eu cheguei na Band, fiquei 8 anos trabalhando as vozes do rádio e da TV Band, e desde 2020 fui para a TV Globo, e aí só TV, não mais rádio. E eu conheci um pouquinho dos bastidores também, porque na época da Band eu era colunista da Band News Belo Horizonte. Tive uma coluna, eu entrava na semana, eu tinha 13 entradas na semana, com 3 colunas originais que depois se repetiam. E é um universo também, para mim, encantador. Fazer parte dos bastidores sempre foi emocionante para mim, fazer com que a voz seja um potencializador de todas as competências, não só de jornalistas, apresentadores, locutores, mas também de pessoas que querem se comunicar melhor. E quando eu me vi em cena no rádio, usando só a voz, e aí eu acho que essa é a questão mais interessante, no rádio a gente não vê o outro, então a gente só tem literalmente a voz,
e o nosso conteúdo para passar tudo que a gente deseja para os nossos ouvintes. Eu fui me construindo ali também e reconstruindo muito do que eu ofereço como trabalho para as pessoas, porque eu me vi na mesma enrascada de quem me procurava. E isso foi engrandecedor enquanto profissional que trabalha com a voz, mas também para compreender como que eu, com a minha voz, também poderia contribuir no desenvolvimento das pessoas. E a minha coluna chamava Falando Nisso, tudo a ver com comunicação. E então, ao longo desses anos, tenho trabalhado bastante com não só profissionais, como eu falei, mas também pessoas que querem um desenvolvimento. Até porque a gente sabe que a comunicação, não só eficiente, mas eficaz e correta, é hoje uma habilidade requerida no mercado de trabalho em todas as áreas, praticamente. Justamente porque ela reforça as melhores habilidades e competências em qualquer área. Todo mundo aqui, colegas professores, sabem bem disso, cada um na sua própria área. Então, meu desejo é fazer com que todo o meu conhecimento, toda a minha experiência possa contribuir com o desenvolvimento dos nossos alunos. E junto com os professores, a gente transformar algumas vidas que passarem aqui junto conosco nesse curso. Alisson, acho que você está no mudo, eu não te ouvi. Estou sem áudio aqui, voltei, desculpa. Não, parabéns aí pela sua jornada, que coisa linda, né? A voz. Minha mãe foi cantora lírica, então eu sei o quanto que a voz é importante, né? Para nós professores, então, nem se fala, né? Sim. Maravilha. Quem mais quer falar, gente? Vamos conhecê-los e conhecê-las aqui. Fique à vontade. Eu não tenho muita ordem, não. Quem quiser, aí abre a boca e começa a falar. Hein? Então, posso me apresentar? Claro. Meu nome é Rafael Gonzaga, minha primeira formação é publicidade, eu trabalhei em algumas agências, ganhei prêmios nacionais, internacionais, um deles, inclusive, na ONU, e tive a oportunidade de trabalhar também com branding para grandes empresas como Itambé, CEMIG, para governos também, ajudando a construir imagens de governos, como o governo de Roraima. E nessa trajetória eu montei uma empresa de treinamentos na área de comunicação. Comunicação não violenta, gestão da emoção, gestão do tempo e gestão da mudança. Eu tenho pós em administração e dei aula também em pós-graduações aí na PUC, na UNA, no IESA, em outras faculdades. E eu gosto muito dessa área de comunicação, assim, de oratória, porque sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, sabe? Assim, as pessoas falavam que minha voz é um pouco baixa, é um pouco monótona, então eu acho que aonde está a nossa dificuldade é onde está o nosso trabalho, né? Assim, então, eu acho que é por aí, assim, eu estou encantado com esse curso, com essa ideia de pesquisar mais sobre isso também, de entender. E, bom, no caso dos meus treinamentos em empresas de comunicação, eu tenho também um treinamento de gestão da mudança, que é todo baseado numa teoria desenvolvida em Harvard, que é a teoria da imunidade à mudança, né, que ajuda as pessoas a dar conta de mudar, né, que é uma das principais competências do futuro, né? Assim, as pessoas serem capazes de efetuar mudanças, porque está tudo mudando, né? Assim, e as pessoas não gostam de serem mudadas, né? Elas por obrigação, né? Por isso elas precisam aprender a mudar antes que as coisas mudem elas de uma vez por todas, né? Acho que é por aí. Bom, vou eu aqui então. Posso dar sequência? Claro. Então, Leonardo Fabel aqui. Prazer estar aqui com esse grupo de professores que boa parte deles eu já conheço. A única que eu não conhecia aqui, que eu não conheço ainda pessoalmente, é a Ana Maria,
mas de fato o Márcio fala muito dela há muito tempo. Conheci o Márcio, se não me engano, em 2008, eu comecei a dar aula em 2007. Sou um engenheiro eletrônico de formação, mas que fui caindo para a área de gestão aos pouquinhos e depois eu fui para a área de desenvolvimento de competências comportamentais. Fiz um curso de oratória de curta duração na PUC Minas com o Márcio em 2008 e de lá para cá a gente sempre esteve em contato. E conheço também Daniel Bison. Daniel foi meu contemporâneo no Cefet há muito tempo atrás. Melhor nem comentar aqui, né, Daniel? E o Daniel já tive a oportunidade de assistir palestras dele em eventos do PMI. O último ano passado, onde eu fui o mestre de cerimônias, o apresentador do evento, e o Daniel fez a palestra de encerramento lá, brilhante, como sempre. Conheço o Rafael também. Rafael, a gente teve contato na época do International Coach Federation, do ICF, em CF Minas. Conheço a Yara. Yara foi minha aluna no IETEC, tive a oportunidade de dar um treinamento de gestão de projetos para a Yara. E hoje, basicamente, eu trabalho com o desenvolvimento de competências comportamentais voltados para o mundo corporativo, para empresas. Eu tenho uma empresa, a Fabel Treinamento e Mentoria, e o que eu mais faço é desenvolver programas de treinamento e capacitação, principalmente voltados para liderança, comunicação, negociação, gestão de conflitos, inteligência emocional, um pouquinho de cada coisa que eu comentei aqui. É um prazer estar aqui. Aproveito para agradecer aí o convite do professor Márcio Barros para integrar esse grupo de professores dessa pós-graduação que eu acho que é tão interessante e tão inovadora, um assunto que sempre teve uma relevância muito grande. Agora a gente vai ter a oportunidade de trazer esse assunto dentro de um contexto aí de pós-graduação, aprofundando mais assuntos e aspectos tão relevantes para a nossa comunicação do dia a dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Leonardo. Que currículo, hein? Que a gente vai só vendo, às vezes ficando até com vergonha, assim, cada hora vem um e fala, tá, vai só aumentando a responsabilidade aqui. Esse acho que é o grande diferencial, né, gente, da PUC, é o nível dos professores que lecionam, né? Muita concorrência hoje no mercado de pós-graduações, você faz 3 por R$50, né? Faça o MBA em 5 minutos, ainda ganha uma bicicleta, mas não tem a qualidade de um professor, né, que tem essa bagagem, esse histórico, principalmente essa conexão com o mercado, que é o grande desafio nosso quando a gente está buscando professores. Tem que ter mestres, doutores e especialistas, mas tem que ter uma boa quantidade de mestres e doutores, mas a gente quer doutores que sejam de mercado, aí, mão na massa, mas doutor. Então, é quase sempre difícil da gente encontrar profissionais com esse perfil, que tem um pé no mercado, sabe o que está falando, mas tem teoria também para sedimentar aquele conhecimento, né? Muito bom. Quem quer falar agora? Tem o Marcelo também, para agradecer a presença da Sil, que entrou aí agora, Marcos Vinícius também está aí, e o Arthur. Quem fala? Yara está doida para falar? Posso falar. Eu já abri o microfone umas 3 vezes aqui já. Mas eu tenho dificuldade de tomar o turno de fala aqui, olha, ainda mais quando tem colegas tão queridos falando, aí a gente fica querendo só ouvir, né? Bom, pessoal, meu nome é Yara Miranda, eu sou mestre e doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, né, porque agora eu vou ter que falar que eu estou no mercado também, né? Depois que ele falou, não pode ser só doutora agora, olha. Além de ser doutora também, eu tenho uma empresa de cursos, então eu trabalho com comunicação e oratória, escrita, produção de texto, toda essa área de comunicação, seja oral ou escrita, já tem algum tempo. Na verdade, no meio do doutorado, eu resolvi, paralelamente, abrir uma empresa de cursos, porque eu pensei assim, olha, quando acabar o doutorado, eu quero trabalhar com muitas outras coisas, né? Eu não vou ficar para sempre aqui na universidade. Então, eu fiz essa opção de trabalhar e, ao mesmo tempo, terminar o doutorado, né? Eu tenho algumas experiências
bem assim, que eu gosto muito, bem interessantes, assim, para mim, que são de comunicação também em contextos transculturais, né? A gente sabe que hoje em dia a gente trabalha num mundo que é transcultural. Então, você sempre vai trabalhar, sim, com brasileiros, mas também com gente do mundo inteiro. Então, foi uma oportunidade que eu tive também, advinda da universidade. Eu fiz a minha formação também no ensino de português para estrangeiros. Trabalhei também com formação de professores para ensino a refugiados e também a professores, né, de refugiados. E também fiz um curso de oratória com o professor Márcio. Foi uma grande alegria, na verdade, trabalhar com ele. E a partir daí a gente também não perdeu o contato. Fiz o curso também com o professor Leonardo. Foi também um grande prazer, uma alegria. E aqui nesse curso especificamente, eu vou trabalhar com a parte preparatória também, né? Então não adianta só falar bem, tem que ter conteúdo, tem que saber garimpar o conteúdo no mundo de tanta informação, né? Então, esse vai ser um pouco o meu papel, já que a gente tem tantas pessoas aí, experts, né, na oratória, eu vou trabalhar também com um pouco do que eu trago da universidade, para trabalhar tipos de gêneros textuais que a gente pode utilizar quando a gente precisa, no pouco tempo que a gente tem, desenvolver ali um discurso, desenvolver um curso, desenvolver um projeto que eu vou precisar apresentar e não ficar aquela coisa superficial, né, só de vinda de Wikipedia. Então, é um pouco que eu vou trabalhar aqui e vai ser um prazer trabalhar junto com uma equipe tão incrível e, com certeza, com os estudantes que vão ser sensacionais pelo tipo de interesse que os traz aqui, né? Um prazer falar com vocês e contem comigo. Excelente, Yara, que temática bacana que você trabalha, hein? Poxa, muito bom, o sarrafo está só subindo, sem parar. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Quem fala agora, quem está aí com a palavra? Oi, posso falar, Alisson? Vai lá, Daniel, claro. Beleza. Então, meu nome é Daniel Bison, eu sou palestrante profissional, tenho uma empresa especializada em palestras de alto impacto desde 2006 e o trabalho que eu faço é voltado para a andragogia, né, essa educação corporativa de adultos, e eu uso uma metodologia um pouco polêmica, assim, que eu sou especialista em marketing, fui aluno do professor Albino, que infelizmente partiu, né? Fui colega do Fabel no Cefet também. Então, assim, eu tenho uma formação bem híbrida, né? Antigamente, assim, a minha mãe dizia que eu era louco. Até que eu conheci o Walter Longo lá, que é o meu colega lá, conselheiro do Roberto Justus, e ele falou: Daniel, você não é louco, você é um nexialista, que é o cruzamento de diferentes áreas do conhecimento, né? Então, na minha palestra, eu falo de gestão, de segurança do trabalho e de educação, né, que são as 3 áreas do mercado que me contratam, e eu sou hipnólogo e ilusionista. Então, na palestra, eu uso hipnose e mágica como ferramentas de aprendizagem, assim, para levar o conteúdo que interessa, mas de uma forma impactante, assim. Então, é uma palestra, digamos, imersiva. Eu trago as pessoas para um mundo paralelo, assim, para que elas aprendam com muita eficiência, né, envolvendo as pessoas. E eu sempre sempre achei curioso, assim, os fenômenos da mente humana e tal, né? E isso tem tudo a ver com a educação moderna, processos diferentes porque, assim, hoje as pessoas, como nós sabemos, é muito fácil desfocar. O ensino moderno ele precisa se tornar mais eficiente sob o ponto de vista de não só captar a atenção das pessoas, mas da gente ser capaz de inocular o conhecimento por processos que são interessantes para o público. O maior concorrente do orador, ou do professor, ou do instrutor, ou do desenvolvedor de pessoas moderno, que todos nós aqui somos, é o WhatsApp, são as ferramentas digitais, que são ótimas ferramentas, mas que roubam a atenção das pessoas, né?
Então, primeiro assim, e o mais importante aqui, que eu não posso esquecer de jeito nenhum de falar, é que eu fui aluno do mestre Márcio Barros. Quando eu cheguei na turma de oratória, eu tinha vontade de falar em público. Eu, assim, até confesso, eu não tinha muito medo de falar em público, mas eu não tinha muito, eu não tinha a técnica, eu não sabia qual era o passo 1, o passo 2, o passo 3 e tal. Então, assim, por cargas d'água, né, eu fiz o curso com ele 2 vezes, porque eu gostei tanto da história que eu voltei de novo. E aí, estou aí. Eu vivo viajando pelo Brasil, já fiz palestras em alguns países da América Latina também, ganhei alguns prêmios como palestrante, né, no Brasil e no exterior, e é um prazer estar aí com vocês, pessoal. Estou aqui achando um barato, tá bom? E assim, principalmente voltando aí às origens, né, agora aí a convite do mestre Márcio. Tá bom? Muito bem, Daniel. Aproveitando, não é o momento agora de fazer pergunta, mas eu não posso deixar de fazer. Nesse seu trabalho de hipnólogo, você consegue fazer com que os alunos abram as câmeras e conversem com a gente durante as aulas? Ou isso você ainda não conseguiu resolver? Não, tudo é possível, né? Basta você falar o seguinte: olha, quem abrir a câmera e interagir com a gente já começa aprendendo a partir de hoje. Assim, começa fazendo o curso valer, né? Tem um carro, assim, uma viagem para Paris, talvez o pessoal se sinta um pouco sensibilizado. Porque tem as bolinhas, né? Tem as bolinhas que a gente compartilha ali 2 horas, 3 horas, as bolinhas. Exato. E aí a gente tem professor que chora quando abrem a câmera, eles ficam emocionados. Assim. Então, pessoal, apareçam, porque o curso começa hoje. Por mais que formalmente não, já estamos aqui esperando vocês. Inclusive, vocês podem fuzilar a gente de perguntas, que vai ser um prazer, né? Falar sobre o que é o curso e como cada um de nós pode contribuir com vocês. Exatamente. Quem mais pode falar com a gente? Tem o Marcelo Mapa também convidado. Os professores estão se apresentando. Quem for professor aí pode se apresentar e depois a gente abre para perguntas e tira dúvidas aí também. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Eu achei que eu estava meio perdido aqui. Eu falei, só tem professor, acho que eu entrei de penetra. Não, de jeito nenhum. Mas eu estou vendo que tem aluno também. Eu fiquei sabendo do curso através do Rafael Gonzaga. Foi meu professor na pós, excelente professor. Tenho como referência a disciplina que eu tive a oportunidade de cursar com ele, e ele trabalhou o tema que ele é especialista, que é a imunidade à mudança, né, Rafael? Eu hoje trabalho como consultor e uso muito o que o Rafael veio a contribuir na época da minha pós. E eu estou querendo conhecer mais sobre o curso, né? Me interessei, achei que está dentro da minha área. Hoje o desafio da oratória, ele, principalmente com essa advento das redes sociais, né? Eu acho que é eminente aí que a pessoa saiba se expressar, saiba como elaborar toda essa apresentação aí, não só de forma física, como online, né? Essa diversidade aí de opções que a gente tem aí para apresentação. Então, eu estou bem interessado em me tornar aluno dessa pós aí, mais essa. Excelente. Excelente, Marcelo. Espero que a gente possa esclarecer as suas dúvidas. Seja bem-vindo. Obrigado. Você viu o time aqui, não é fácil não, né? O pessoal Estou vendo. Nossa Senhora. Quem mais, gente, que quer se apresentar? Stefane aí, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, né? Sim. É um privilégio estar com vocês aqui essa noite, conhecer pessoas tão maravilhosas e gabaritadas como vocês. Nem sei se eu deveria estar aqui, mas então, eu sou fonoaudióloga desde 2015 e há 10 anos eu faço parte de um grupo da UFMG de estudos sobre a voz. O meu mestrado e o meu doutorado também são relacionados à voz. Eu cheguei a fazer um curso de oratória há muito tempo, em 2011, e foi lá que eu percebi que, assim, eu preciso melhorar demais minha performance comunicativa.
Então, como eu estou sempre envolvida com questões relacionadas à voz e à comunicação, inclusive atendo pacientes que têm dificuldade enorme em lidar com a fala em público, eu tive interesse por participar e aprender mais com vocês. Estou à disposição. Excelente, Stefânia. Obrigado e seja bem-vinda. Yara. Yara escreveu aqui, escreveu. Ótimo. Gente, quem mais quer se apresentar? Se vocês me conhecem, mas só uma rápida palavra, né? É um privilégio para mim, uma noite especial a todos os professores que aceitaram o meu convite. E vocês me conhecem, os dois alunos, outros alunos que vão estar conosco, sejam muito bem-vindos. A proposta realmente é fazer diferente. E eu tenho certeza absoluta, né, que eu trabalho desde 1986 como professor de oratória, sempre buscando inovar, especialista em PNL, em oralidade escrita, que o maior desafio para mim da humanidade passa pela palavra comunicação. Sou especialista também em storytelling. Em storytelling a gente trabalha exatamente isso. Aliás, vão sobreviver os melhores contadores de histórias na mídia social. Cada um tem que ficar muito atento a isso. É preciso a gente saber contar história com propriedade. E a minha proposta é exatamente isso na disciplina de oratória, disciplina de storytelling, é a pessoa perceber que ela pode dar um sentido diferente na sua própria história, que ela pode ter uma interpretação, e que ela tem muito a ensinar com sua própria história a todas as pessoas, seus clientes, seus parceiros, e para isso tem técnicas, né? E é um desafio. Quando eu pensei nisso, eu liguei para o Cristiano, né? Eu trabalho com o professor Miguel, e o Cristiano falou, sensacional, vou fazer uma pesquisa antes. Ele fez uma pesquisa, falou, sinal verde. Então, a gente vem conversando, amadurecendo isso desde o ano passado. Eu, Alisson, aí desenvolvendo o projeto, é uma caminhada árdua. E agora nós temos essa noite aqui brilhante de abrir para os alunos responder suas dúvidas, perguntas. Vamos divulgar esse encontro de hoje. E, com certeza, gente, é trazer esse ideal, né, de aprimorar a comunicação de todas as pessoas que estarão conosco. Aliás, nós também vamos nos aprimorando a partir que nós estamos dando aula, né? Quem ensina, né, quem ensina aprende até mais de uma vez, aprende duas vezes. Então, agradeço a todos, um privilégio. E quando eu termino minhas aulas, não sei se na época eu falava isso do Daniel, do Bison e da Yara. Pensou em oratória, pensou em vitória. Falava sim. Você lembra, né? Pensou oratória, pensou... Falava sim, a minha turma também. Essa é a proposta, eu acho. Muito feliz. Excelente, excelente. Quem não falou, quiser falar, quiser se apresentar, ou se já quiser fazer perguntas, vou deixar aqui para vocês aí, a critério de vocês aí, né? A Sil, o Marcos, o Arthur, quem tiver interessado em fazer perguntas, senão eu vou falar um pouco, aí pegar um pouco aqui o plano pedagógico do curso e falar um pouco sobre ele. A gente vai, então, intercalando quando vocês aí, professores, falaram, pô, essa é minha, peraí, deixa eu falar um pouquinho aqui, fiquem à vontade, isso aqui é um bate-papo descontraído aqui, e delicioso para a gente conhecer um pouco do curso e conhecer um pouco também dos interessados, dos professores e da dinâmica das aulas também. Se quiserem levantar a mão também, a Sil e os demais aí que não falaram, só levantar a mão que eu interrompo aqui, vocês têm aí a palavra. Afinal de contas, tem vários especialistas em voz aqui, e vocês terão voz aqui de qualquer jeito, né? Tem alguém, então, que quer falar ou não? Pessoal, meu nome é Arthur, eu sou filho do Rafael, ali, como ele já comentou. Estou aqui com o fundo da empresa, aqui, porque vi que a reunião era no Teams, e acaba que eu esqueci de trocar de conta. Basicamente, eu trabalho na área de tecnologia, tá, pessoal? Uma empresa, que é a Localiza, que está aqui atrás. E eu não sei nada sobre esse assunto, tá? É um assunto que meu pai trabalha. Então, vim aqui hoje para conhecer um pouco desse curso, como que isso funciona, como que a comunicação pode me dar insights para o meu dia a dia no trabalho. Isso, tem mistério não. Ó, que legal, Arthur. Arthur tem muito aluno nosso da Localiza, do Banco Inter, é uma galera
que está estudando, então você vai ser aí também um colega, vai estar junto com seus colegas aí na PUC. Que bom que você não sabe nada sobre isso, afinal de contas, você está aqui para isso, para aprender mais, conectar aí seu trabalho com tecnologia. E aí a gente vai ter também uma parte do nosso curso que a gente está hoje envolvido com questões muito atuais, né, gente? Onde que tem textos GP, chat, né? Que já está escrevendo sozinho, você coloca lá texto sobre oratória, ele escreve um textão maravilhoso, e tem também os sintetizadores de voz, que já estão substituindo a professora Ana Maria Paris, já tem áudios de vídeos que outro dia fizeram um vídeo para mim aqui, não era um locutor, era um robô, mas tinha uma voz assim, eu falei, pô, quase me enganou, né? Tem um sotaquezinho errado ali. Eu acho que a tecnologia está também na voz, né, professor? Sim, não tem escapatória. Eu falo que muita coisa a tecnologia vai fazer por nós, mas a essência da voz, a voz é a identidade. Isso ninguém vai roubar da gente. Ainda que sejam sintetizadas essas vozes, a fonoaudiologia tem uma área que é a área, como que eu vou dizer, de investigação da voz, inclusive trabalha com laudos para detectar a veracidade da voz de determinados sujeitos quando da necessidade de confirmação. Assim como a identidade do dedo, a voz também é a identidade. E quando a única prova é a voz, a gente precisa fazer uma análise. E eu tenho colegas que trabalham justamente nessa área jurídica de investigação para detectar a veracidade da voz do sujeito, né? Claro que existem robôs, e inclusive eu preciso até agendar ainda a reunião, me indicaram para trabalhar no desenvolvimento de um algoritmo de voz que seja uma voz, vou usar a palavra aqui entre aspas, gostosa de ser ouvida. Porque tem isso, né? Tem vozes que são agradáveis, tem vozes que são desconfortáveis. O professor Rafael falou, muita gente usa do monotônico, mas tem também o contrário, o estridente. Então, claro, os robôs estão aí para tentar tomar o lugar da gente. Mas o que é da essência, o que vem da emoção, o que vem da identidade, ninguém tira. Acho que é bem por aí, Alice. Excelente, Ana Maria. Vamos dar a palavra para a Sil aqui. Eu estou chamando de a Sil, porque eu conheço uma Sil que é Silvana. Se for Sil... pode chamar de Sil mesmo, tá tudo bem. Então tá bom. Bom, boa noite. Obrigada, pessoal, boa noite. Eu me interessei bastante nesse assunto de comunicação desde o ano passado, em específico. Eu sinto que eu tenho um pouco de facilidade em comunicar, seja em público, seja com os meus clientes. Eu trabalho hoje na área de finanças, né? Eu trabalho com investimentos, com cliente em banco. Mas eu comecei a sentir uma falta, desde o ano passado, em melhorar a minha comunicação. Em qual sentido? Por exemplo, trazendo para a minha área, né, de finanças, de investimentos, eu domino muito a parte teórica. Assim, eu não tenho dificuldade com o meu conhecimento, só que às vezes o que trava é a forma de passar isso para o cliente. E eu percebo que a comunicação, ela é uma base extremamente importante. Eu poderia, por exemplo, ter optado por fazer um curso de vendas, mas não é o que eu busco. Eu busco ser melhor na minha comunicação, mas de forma efetiva, que eu consiga ser mais efetiva com o meu cliente, mas também no meu dia a dia, com os meus pares, com os meus familiares. Então eu percebo que assim tem alguns pontos da minha comunicação que tem muito a melhorar, seja as pausas, seja às vezes ali que você escuta uma coisa que você não concorda e de pronto você já quer rebater e às vezes não é o momento para aquilo. Os tons, né, igual você falou do monotom, ou às vezes que a voz fica no estridente. Nossa, tem muitas coisas que eu sinto que vão me agregar muito mais na vida e na minha carreira do que simplesmente fazer um curso que me ajude num discurso comercial. Não é isso que eu quero. Então, eu acredito que o curso, até aceito a opinião de vocês, se vocês não concordam,
Mas eu acredito que a pós, nesse sentido, ela vai ser mais completa para mim, ela vai me tornar, de fato, um profissional mais completo, uma pessoa mais completa. Obrigada. Excelente, excelente. Muito bom ter você com essa inquietação, né, em relação à sua... Como é que você vai melhorar a sua carreira com a voz? Olha que legal, né? Tantos percursos que você poderia fazer. A gente tem alunos na área de finanças, no curso de vendas, como você disse, no curso de marketing estratégico, que a gente coordena também, tem para todo tipo, para branding, né? Então, cada um vai para um caminho e você está indo para o caminho da voz. Que legal, que legal. Gente, eu vou aproveitar o que a Sil está trazendo e puxar um pouco do que a Ana Maria, mas também coloco, obviamente, todos vocês aqui com o microfone aberto para a gente entrar em algumas disciplinas aqui que eu acho que tem muita coisa interessante. E eu queria ouvi-los e ouvi-las aqui. A gente está vivendo um mundo, né, gente, onde a violência verbal, acho que ela nunca foi tão evidente, né? As pessoas gritam, as pessoas falam mal das outras sem freio nas redes sociais, as pessoas são intolerantes muitas vezes, usam a comunicação da pior maneira possível. Ontem mesmo, teve um jogador que falou um negócio errado lá, e depois pediu desculpa, e vem, né, sempre tem essa capacidade de falar uma coisa errada, depois vem para poder se desculpar. E a gente, nesse curso, a gente tem algumas disciplinas que trabalham, aí tem professores aqui também que trabalham com comunicação não violenta, que eu acho um tema incrível da gente tratar nessa pós. Não tem como falar de oratória sem pensar nessa comunicação empática, né? Nessa comunicação inclusiva, nessa comunicação para todos, né? Nessa comunicação a gênero, que a gente precisa mudar, essa comunicação que hoje é muito machista, na comunicação tem uma série de resquícios do século XX, vamos chamar assim. Entre essas disciplinas, a gente tem oratória estratégica para relações interpessoais, né, com 18 horas. A gente tem redação de discursos e palestras também, que tem relação, né, ou seja, fazem parte mais ou menos do mesmo bojo ali. E comunicação persuasiva e influência. Aí eu queria perguntar para quem acha que tem mais condição de responder, ou todos vocês, como é que a gente pode ser persuasivo, como é que a gente pode usar a comunicação, não para tirar proveito das pessoas ou dos negócios, mas para conseguir conquistar o espaço, ser, ao mesmo tempo, persuasivo, mas empático, persuasivo, mas inclusivo, persuasivo, mas, enfim, com uma linguagem correta, com uma linguagem para a pessoa falar assim, poxa, que pessoa bacana que eu conheci. Olha como é que ela aborda. Como é que vocês pensam em trabalhar isso dentro das disciplinas de vocês aqui, puxando aí oratória, puxando aí redação e discurso e também aí comunicação persuasiva e influência? Não sei se faz sentido a minha pergunta também. Gostei muito da forma como você colocou esse assunto, essa questão da violência na comunicação. Adson, muitas vezes as empresas querem engajamento, mas ao mesmo tempo não tem diálogo, né? Eu acho que esse curso tem muito a ver com essa capacidade de estabelecer um diálogo, de criar pontes, né? Na comunicação das pessoas. Tem um livro que chama The Cost of Bad Behavior, da Christian Pearson, e ela fala das chamadas incivilidades da comunicação, sabe? E diz o tanto que isso custa para as empresas. São justamente o fato das pessoas se comunicarem de uma forma em que, na verdade, elas não se conectam, né? Elas não se engajam. E isso gera muitos conflitos, às vezes coisas muito simples, por exemplo, uma falta de um por favor, de um obrigado, pode gerar conflitos, né? Pessoas que ficam olhando o WhatsApp durante uma reunião, que ficam olhando e-mails, que não dão atenção para o outro, né? São detalhes de comunicação que têm custos financeiros para as empresas, né? Quando a gente fala em comunicação, tem uma coisa que eu acho muito bacana, porque tudo comunica, né? Mesmo, por exemplo, se eu não te respondo um WhatsApp na mesma hora que você mandou, isso está comunicando alguma coisa, né? A vestimenta, os gestos, o olhar, né, o silêncio,
o tom de voz. E quando eu penso, por exemplo, em personal branding, eu penso justamente na nossa capacidade dos sinais que a gente emite, de terem neles uma certa intencionalidade, sabe? A gente emitir sabendo o que a gente está emitindo, pensando em qual que é o resultado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, elas têm que ser elas mesmas e tudo, mas é necessário um certo controle, sabe? Assim, uma certa racionalidade, porque muitas vezes a gente acaba se tornando um sincericida, fala alguma coisa que não está na hora de falar, fala por mais tempo, inclusive eu estou aqui me alongando nessa resposta e falando disso, né? Mas é interessante essa questão que você está trazendo da liberdade, né? Eu tenho liberdade para dizer o que eu quero, para quem eu quero, a hora que eu quero e com quem eu quero, né? Eu posso dizer o que eu quero porque a rede social é minha, porque os meus seguidores me seguem porque eles querem, né? E essas discussões sempre estão atreladas à ética, né? E a ética é um valor inquestionável, mas até a ética já estão questionando da gente, então há uma série de conflitos aí. Professora Yara, por favor, dê a honra, dê a gente esse prazer aí de ouvi-la novamente. Uma alegria. Eu estou lembrando que essa semana, tem acho que 2 semanas, eu postei um vídeo na minha rede social, no Instagram, falando sobre um trecho de uma novela. Vocês vão lembrar daquela novela belíssima. E aí tinha uma vilã, que era uma gestora de uma empresa, e aí a funcionária, a secretária, falou com ela alguma coisa e usou o gerundismo, né? Que é quando você usa o estar mais o gerúndio no momento inadequado. Então ela falou: você gostaria que eu possa estar passando, né, a reunião para cá? E aí eu estava nesse vídeo especificamente, a professora não, né? A gestora, assim, dá briga, assim, de uma forma horrorosa, humilha a secretária. E aí eu estava comentando nesse vídeo, a partir desse vídeo, como a gente precisa entender que a gente precisa, sim, por um lado, ajudar as pessoas a aprenderem, a se comunicarem nos diferentes formatos que a gente tem, dependendo de cada contexto em que ela está, usando inclusive a norma padrão da língua em determinados momentos. Não é o tempo todo que a gente utiliza a norma padrão da língua, né? Por exemplo, eu imagino que vocês, quando estão num bar com amigos ou conversando em casa, vocês não ficam falando ali, por exemplo, empresta-me o caderno, né? Vocês não fazem isso, não colocam, não fazem ali, não modificam o lugar ali do pronome, que não tem necessidade. Você que vai estar deslocado se fizer isso, né? E aí eu falei isso, sabe aquela coisa que você fala assim, gente, isso é senso comum, né? Tô chovendo no molhado. Gente, mas o tanto que as pessoas me xingaram nos comentários, vocês não têm noção. Falando que eu era mimizenta, que eu inventei, mencionei sobre preconceito linguístico, que é um termo utilizado por um linguista que se chama Marcos Banho, né? Ele tem um livro que está há décadas sendo reimpresso. E aí eu falei, gente, como assim? Eu falei no texto, olha, sim, você pode corrigir, mas depende da forma como você faz, né? Pior do que o gerundismo é você humilhar alguém pela forma como ela fala. E aí foi assim, impressionante, foi uma experiência para mim bastante antropológica. E hoje eu estava pensando, né, sobre quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa entender que nós saímos de um momento em que as pessoas estão bastante fragilizadas e elas estão bastante, assim, afoitas, digamos assim, à flor da pele. Então, tudo que a gente fala pode ser interpretado de uma forma completamente diferente. E a gente precisa saber, no nosso discurso, por exemplo, deixar ali pistas para nos defender depois. Mas, olha, veja bem, no meu discurso eu disse isso, isso e isso, né? E são competências que a gente adquire. O fato da gente falar, assim como o fato da gente ser alfabetizado, não significa que a gente escreve bem, não é assim? Escrever é algo que você precisa de prática. A cada vez que você escreve, você vai ficando melhor nisso. Então, também é o falar, o se comunicar. E eu tenho certeza, assim, que nos colocar em um ambiente
que é seguro, né? Então, eu tenho certeza que o ambiente dessa pós-graduação é um ambiente de pessoas que estão buscando aprender a se comunicar, com profissionais que trabalham com isso há tanto tempo, então, com certeza, vão criar esse ambiente seguro. Vai ser um bom momento de quem participar do curso poder desenvolver essa oratória, desenvolver também suas próprias reflexões em relação ao que posta, em relação ao que escreve, a como fala, sobre o que fala, e tudo isso é também uma forma de pensar no outro, né? Desse respeito que o Alisson estava dizendo. Tudo isso também é uma forma de estar no mundo para comunicar, não para destruir, mas construir a sociedade, construir as pessoas que estão ao nosso redor, né, Alisson? Sem dúvida, professora. Total coerência aí com tudo que está sendo dito. Eu acho que realmente a gente tem tem que ter essa preocupação, né? Tudo comunica, como o professor Rafael falou, né? Os emojis, o silêncio, os GIFs, né? É uma nova linguagem que a gente está construindo socialmente e ela precisa dizer mais do que mostrar, né? Porque um bonequinho sorrindo ali, um emoji, ele pode parecer inocente, mas ele pode ter um tom de ironia, ele pode ter ali uma briga política por detrás, dependendo do jeito que você... Então, esse processo orgânico, né, da comunicação, que passa, obviamente, pela oratória, pela fala, ele é infinito, assim. A gente vai trabalhar dentro de algumas dinâmicas na pós para tentar trazer um pouco da melhor maneira de falar, né? Da maneira, não existe a perfeita, mas existe a maneira, pelo menos, em que você faz o seu papel, né? A gente não consegue mudar o discurso do outro, muitas vezes, mas com exemplo, talvez a gente consiga dizer como, né, como deve ser. Professor Daniel, por favor, depois a Ana Maria, e também temos a Sil, acho que a Sil quer falar também, ela levantou a mão, depois baixou, não sei. Quem quiser falar, gente, levanta a mão, porque aí o papo está ficando ótimo aqui agora. Daniel? Então, Alisson, o que eu quero falar um pouco é a respeito da pergunta do comentário que a Sil fez aí, né, que ela trabalha com a área de investimentos, e sobre a pergunta colocada a respeito da persuasão, né, do outro colega aí, que eu não me recordo aqui o nome dele, mas que ele falou a respeito do desafio da persuasão, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu já sei que eu vou trabalhar com o módulo de oratória estratégica para vendas, e tanto a demanda da Sil quanto a do colega que perguntou da persuasão passam por um conceito da persuasão moderna, né? Que, na verdade, persuasão é um processo muito mais permissivo do que a palavra talvez possa denotar, né? Porque a melhor forma de você ser persuasivo, tanto para vender, no caso da Sil, aí, a demanda de investimentos, né, que ela trabalha com investimentos, orienta clientes na área de investimentos, quanto seja qual for a área da tecnologia, como do colega falou, a melhor forma de você ser persuasivo é você entrar numa negociação ou na apresentação de um serviço com o interesse de ajudar, de ter o interesse de se colocar no lugar de quem tem a demanda, entender como é que você pode realmente contribuir com essa pessoa, ou seja, é se colocar no lugar dela, né? Já dizia o professor Márcio Barros, primeiro acompanhar, para depois conduzir, né? E isso vem aí de um tópico que está aí no que eu vou trabalhar com a turma, que é da programação neurolinguística. E interessante falar assim, o curso é de oratória, ok. E o que a turma pode esperar da gente é de sair comunicando melhor, com uma visão estratégica, ampla e principalmente com a habilidade de falar. Mas a questão é, você vai aprender aqui no curso, de tabela, muitas coisas que são fatores humanos críticos para uma comunicação eficiente. Então, assim, você veio para aprender a falar, mas, inevitavelmente, você vai sair entendendo muito mais sobre o ser humano, porque comunicar bem é entender muito como o ser humano funciona.
Esse é o ponto. É assim que você vai ser realmente persuasivo. É sendo capaz de se colocar no lugar do outro, entender como é que o outro enxerga o mundo, porque, como já dizia, né, como eu venho da hipnose, eu não tenho como não citar. Como já dizia o grande mestre Milton Erickson, não existe nenhuma pessoa igual a outra no planeta Terra. Você pode ter gente que é parecidíssimo com você, que tem coincidências, mas os modelos mentais de cada um é cada um. Então, a gente tem que ter muito essa humildade de entender o mundo do outro, né? E de entender o mundo do outro de forma contextual. Porque, por exemplo, quando a Sil fala que trabalha com investimentos, existem os estágios das demandas de cada pessoa para investimento, né? Se ela pega um cliente que é completamente leigo e não sabe o que fazer com o seu dinheiro, seja pessoa física ou jurídica, ela vai ter que entender qual é a realidade daquela pessoa naquele momento vital da vida dela, né? E assim como para quem precisa vender tecnologia ou quaisquer outros produtos ou serviços. Então é isso, eu acho que a gente vai colaborar muito para que todos vocês sejam grandes comunicadores verbais, grandes comunicadores não verbais, porque muito da comunicação passa por elementos que são não verbais. Inclusive, tem hora que a melhor forma de você comunicar é ficar em silêncio, observando, transmitindo elementos importantes na sua linguagem não verbal. E principalmente, aprender muito que as pessoas transmitem muito do que elas necessitam dizer através da linguagem não verbal também. Então é isso, pessoal. Nós estamos aí e eu tenho certeza, assim, para resumir tudo, eu tenho certeza que vocês todos vão sair excelentes comunicadores, mas vão sair excelentes entendedores de fatores humanos que abraçam toda uma estratégia de comunicação integrada. Excelente, Daniel. Muito boas colocações. Dá aqui as boas-vindas para Inácia Soares aqui. Obrigado aí, Inácia, pela sua presença aqui. Estamos com a casa cheia. Você chegou no momento muito oportuno. Estamos falando aqui das disciplinas, né, do curso aqui, construído pelo querido professor Márcio Barros, aí, juntamente comigo, e com a professora Fernanda Cabral, que é o Comunicação Oratória Estratégica. Temos aqui a mão levantada da Ana Maria Paris, depois, aí, se a Inácia quiser falar, fique à vontade também, quiser abrir a câmera também, será muito bem-vinda. Só um minutinho, por favor, só desejar boas-vindas para a Inácia. Inácia, eu tive o privilégio de ser comentarista do programa dela há muitos anos. Ela tem também hoje o programa Mesa de Negócios nas mídias online. E agradeço, Inácia, a sua presença conosco aqui, que vai agregar muito valor. Eu também quero dar as boas-vindas para a Inácia, amiga querida. Foi através dela que eu conheci o professor Márcio Barros. E o meu ingresso no jornalismo, TV, foi com a condução da Inácia. Então, é uma delícia poder ter a presença da Inácia aqui. Depois eu espero que ela também se presente, porque é um exemplo e é uma fonte de aprendizado, Inácia Soares. Bom, o que eu queria dizer sobre não só persuasão, mas do que eu penso do processo todo de comunicação, eu falo que falar e oratória é falar bem, falar em público, esse monte de coisa que a gente sabe que está por trás dessa palavra oratória. E falar é um jogo a dois. Eu acho que a gente precisa ter como ponto de partida que cada vez que a gente se comunica, e aqui falar, Yara, a gente pode pensar na escrita também, porque hoje a gente tem tantas outras ferramentas além do papel e da caneta para se comunicar. As redes sociais, principalmente, nos levam a escrever, mas escrever com uma linguagem diferente também. A gente precisa pressupor a existência do outro.
E eu só enxergo o outro a partir do momento que eu me enxergo como indivíduo também. E eu acho que os grandes problemas que a gente enfrenta nessa comunicação violenta, que é justamente o oposto daquilo que a gente busca, é porque a gente não enxerga o outro como indivíduo, né? Só eu que falo, só eu que penso, só eu que tenho razão. Então, a maioria dos problemas de comunicação que eu entendo que nós enfrentamos hoje, elas partem desse lugar. Porque só eu quero falar, só eu quero dizer o que eu penso, e aquilo que eu penso é que é a verdade absoluta. A gente esquece que existem muitas verdades, e no meio de tantas verdades, talvez não exista nenhuma, que é a existencial. Então, quando eu falo do jogo A2, eu roubo um pouquinho de Rubem Alves, que tem aquele texto do frescobol ou tênis. Onde que entra o falar como jogo A2? O frescobol é um jogo muito mais legal quando eu jogo a favor do meu colega. Porque eu quero que ele pegue, porque esse jogo só vai ser legal se ele me devolver na minha mão. Eu entrego na mão, ele me entrega na minha. O frescobol não é um jogo competitivo no sentido de provocar o erro do outro para sair vencedor, que é o caso do tênis. E aqui, gente, eu não estou fazendo juízo de valor de esporte algum, porque todo esporte é competitivo e é saudável, né? Eu só quero trazer essa dinâmica do frescobol, que eu acredito que falar, se comunicar e ter uma conversa gostosa é nesse sentido. Quando a gente tem esse bate e volta. E mais importante também, quando a gente fala da persuasão, poxa, que pessoa legal que eu conheci, que eu quero continuar conversando e convivendo com aquela pessoa, é quando a gente tem esse bate e volta. Ainda que possamos discordar um do outro. Porque esse frescobol, ele não significa que eu tenho que concordar com tudo que o outro diz e que ele tenha que concordar com tudo que eu digo. Claro que não. As melhores discussões, elas são aquelas onde a gente pode aprender com o pensamento que é diferente do outro. Claro que às vezes a gente está num momento de discussão, cada um vai defender a sua ideia, mas defender a ideia com respeito, e aí roubo de novo Rubem Alves, que escreveu um texto chamado Escutatória. As pessoas hoje também não escutam. Elas ouvem, mas elas não escutam. E eu acho que esse é o outro ponto fundamental de um bom comunicador. A gente precisa enxergar o outro como indivíduo. Então, ele é uma pessoa diferente de mim, ele pensa diferente de mim, mas ainda assim a gente pode ter uma conversa não só educada, gentil, mas que torne aquele momento relevante para as duas partes, ou mais. Mas também eu preciso ouvir. Porque a partir do momento que eu não tenho essa escuta ativa, eu também estou ignorando o conteúdo que o outro está trazendo para mim. E quando a gente faz isso, distraídos, às vezes, olhando o WhatsApp, olhando o celular, ou pensando em alguma outra coisa que não seja com foco exclusivo naquele orador, a gente está falhando no processo de comunicação. Porque a gente tem que entender que esse caminho é duplo. Um fala, o outro escuta. E depois a gente inverte esse turno. Então, eu também posso não ser ouvido. E a partir desse momento de desencontro de escutas ativas, a gente também pode ter problemas. Então, a persuasão, eu acho que ela tem esses dois componentes como principal fator de dar poder para persuadir o outro. Porque tem gente que acha que persuadir é negativo, mas não é. Persuadir é você conseguir manter uma comunicação saudável, ainda que você tenha contrapontos de pensamentos. Não sei se os professores concordam comigo, mas é muito a linha que eu trabalho e é para onde eu dirijo, para a convergência. A gente sempre quer, no final, um bom acordo. Então, se a gente consegue persuadir o outro, eu posso ter que abrir mão de algumas coisas, mas eu sei que o melhor acordo é aquele que vai ser bom para as duas partes, não só para um lado só. Nos negócios, nas finanças, no processo de liderança, eu acho que isso é fundamental, que a gente consiga
chegar nesse ponto comum de convergência. Então, a minha colaboração, do meu pensamento e daquilo que eu desejo trabalhar no curso é nesse caminho de convergência, através da comunicação. Que legal, que bacana isso, professora. Eu estou tentando juntar tudo que vocês estão, mas não dá, é muita informação, a gente tem que pegar algumas coisinhas, assim, eu acho, vocês todos estão trazendo contribuições muito ricas. E eu queria só ampliar um pouco a questão do nosso plano pedagógico, como é que ele foi pensado, né? A gente talvez tenha aí 3 eixos que a gente delimitou, um pouco para falar sobre essa questão que a professora Ana Maria está trazendo, que é a fala, discurso, a voz, o jeito de falar, né? Depois a gente tem uma parte ligada à comunicação não violenta, a intencionalidade, a emoção, né? O jeito que você constrói essa comunicação, e a gente tem também uma área muito importante hoje em dia, que é a área do marketing, a área da comunicação e das tecnologias, né? Para a gente falar um pouco sobre tecnologias digitais e dados, a gente vai ter uma disciplina para isso, storytelling, não é o caso aqui, marketing digital, ferramentas e métricas, e gestão do tempo, produtividade também, para falar um pouco sobre essas questões ligadas ao negócio, né? Eu sou um profissional, né? Tem a nossa colega que trabalha com finanças, e eu tenho que fazer uma gestão do tempo, eu tenho que entender um pouco a cultura que o mundo atravessa, para quem que a gente está conversando. Então, a gente tentou juntar nesse curso, é claro que são escolhas que a gente faz, né? Mas a gente tentou dar um pouco de cada coisa. A pós-graduação é importante para os candidatos, né? A gente nunca vai esgotar um assunto, né? Nunca vai entrar definitivamente, isso cabe a um doutorado, talvez, né? Você pegar um ponto específico. A gente está mostrando um percurso para vocês, onde vocês vão falar, poxa, isso me interessa. E aí que é interessante, que eu acho que eu confio tanto nos professores da PUC, eu posso falar isso com toda certeza. Usem, no bom sentido, né, o conhecimento dessas pessoas, desses profissionais, para extrair mais. Eu tive uma aula com a Ana Paris maravilhosa, não sei o quê, e eu quero aprofundar mais nisso, eu quero que ela me dê os livros que ela leu na vida, porque eu vou entrar de cabeça nesse tema, eu vou ser especialista nessa área, dentro da pós-graduação. Porque a gente também tem visto professores e professoras que, às vezes, alguns alunos entram com a ideia de que terão as respostas. Eles vão sair com muito mais dúvidas do que com respostas, porque cada um de vocês, cada professor vai contribuir e vai dar para eles um cenário, vai dar luz a um caminho, né? a um tema que vai despertá-los uma inquietação, que vai despertar um interesse profundo, às vezes um menos interesse. Essa área aqui não é uma coisa que eu não faço muito palestra, então essa área aqui acho que não... Mas tem outras que vão te encantar, que vão te deixar sem dormir, que vão te deixar incomodados, e aí sim você está transformando a sua carreira, você está transformando a sua vida. Saia incomodado das palestras, das aulas, porque é isso que te faz crescer. Quando eu fiz minha pós na PUC em 2009, uma primeira pós que eu fiz, uma professora em algum momento falou, não sei o que, então me despertou para estudar mais, para fazer um mestrado, e isso fez toda a diferença na minha vida. De lá até hoje, eu devo talvez, claro que teve milhões de outras coisas, mas essa frase dessa professora durante uma aula específica na pós, ela mudou a minha carreira, né? O jeito que eu trabalho hoje em comunicação. Então, é muito rico, né? Ter todo essa soma de cérebros e de inteligências aqui para trabalhar essas dinâmicas. Só para finalizar aqui, quando a gente fala de marketing, a gente está trabalhando a dinâmica de ferramentas e métricas, né? Exatamente para que a gente possa aí dar subsídio ao aluno para que ele entenda um pouco o mercado da comunicação e do marketing, em especial, nesse novo cenário, nessas comunicações que a gente está trabalhando. Você tem aí Autotune, que são softwares que fazem alteração na voz, você tem tradutores automáticos de legenda, criadores de legenda automático, JSON, um monte de coisas, que são tecnologias que a gente precisa trazer, ferramentas que a gente precisa mostrar para fazer um podcast, para poder fazer um tratamento na sua apresentação, para você conseguir construir um cenário e até se
se transformar, às vezes, na área que você atua, né? Você pode mudar a área que você atua. Eu queria saber dos participantes, dos candidatos aqui, a Dai não falou ainda, está aqui com a câmera ligada, obrigado. Eu não sei se fala Dai, é isso? É assim, Dai, né? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre? Aproveite aqui os professores e as professoras, os demais colegas aí, a Sil, Marcos, Arthur também, estamos aqui à disposição de vocês. Yara Miranda, acho que a Dai caiu, aconteceu, admitindo que tem duas Dai agora? Tem a Dai em 2 momentos, gente, duas, que legal! Tem que pagar 2 boletos para a PUC, você sabe, né? Se abrir 2 câmeras. Estou sem microfone no outro notebook. Deixa eu só fechar. Tá. Corta o áudio. Uhum. Deixa eu cortar. Pronto. Então, meu nome é Daiane, na verdade. É porque todos me chamam de Dai mesmo, desde sempre. Uhum. Por sinal, até eu sou cunhada da Yara, da professora Yara, né? Sou casada com o irmão dela. Mas entrei não somente por esse motivo, mas porque eu sou formada em marketing, sou pós-graduada em comunicação online, mas ainda a gente nunca se sente pronto. Como você falou, né? O aprendizado ele é contínuo, a gente nunca para de aprender. E achei muito interessante essa grade de vocês. E estou até interessada mesmo em ingressar aí junto com vocês nessa turma. Para a área de tecnologia, né, da área de marketing, tecnologia, é fundamental a comunicação, porque ela evoluiu muito, né, mudou e a tendência é só mudar, né, cada vez mais. E estou bem interessada. Que legal, que legal. Tem uma pergunta aqui, acho que você que fez, né? Não, Sil, os nomes do pequenininho, Dai, Sil. Sil, uma dúvida sobre o investimento da pós. Há diferença de valores nas modalidades híbrida, online e presencial? Então, no portfólio de aulas da PUC, né, você tem a divisão de graduação, pós-graduação, a PUC virtual, que trabalha com cursos de curta duração, que esses são cursos online que não são síncronos, ou seja, você escuta, assiste no momento que você quiser aquela aula gravada. São cursos pequenos, tá? Isso está dentro da dinâmica da PUC virtual. E na PUC, que a gente fala do IEC, né, Instituto de Educação Continuada, a gente tem 2 modalidades hoje, que é a modalidade online ao vivo, que é exatamente isso que a gente está fazendo hoje. As aulas acontecerão assim, né? A gente tem, inclusive no próprio Microsoft Teams, onde que o aluno levanta a mão, pergunta, fala, abre câmera, etc., naquele tempo da aula. Então, se eu der um trabalho hoje e o aluno não veio, ele fica sem nota, a não ser que o professor queira fazer uma outra atividade. E tem a modalidade presencial, né? Então, há uma diferença nos valores dessa modalidade presencial para a modalidade online. Os cursos online são um pouco mais baratos, porque não tem o custo de estrutura da PUC, né? Esse curso em especial, ele tem aí o investimento, está na página da PUC, eu vou colocar aqui para vocês, no IEC, que é 24 parcelas de 420 ou à vista 9.215, né? Então, você pode dividir em até 24 parcelas, né? Para que o curso abra, ou seja, que o curso efetivamente aconteça, ele precisa de ter um quórum mínimo, e é muito importante que quem tem interesse, que coloque o interesse no site, eu quero fazer, e depois dessa parte do interesse, que é os não efetivados, que a gente chama, tem aqueles que enviam a documentação, os efetivados, e, por último, aqueles matriculados que, aí sim, pagam, né, o boleto e entram efetivamente para o curso, né? Então, há uma jornada aí, o curso só entra né, efetivamente quando a gente consegue um quórum mínimo, tá? Então, a gente precisa, mesmo você tendo interesse, você precisa colocar o seu interesse no site da PUC. Não adianta outro canal, tem que ser por lá, porque eles vão conseguir medir
e chega um momento que eles falam, ó, deixa eu ver o que vai entrar, o que não vai. Porque tem mais de 700 cursos de pós-graduação no IEC, né? Então, tem uns cursos que entram no semestre, outros que não entram no semestre. Eu estou hoje coordenando 15 pós-graduações, 12 pós-graduações no IEC, dessas 12 vão abrir mais ou menos 6 a 7 que a gente espera. Isso acontece por questões de sazonalidade, tem épocas que abrem mais, tem outros cursos que acabam roubando um pouco a audiência, então é uma coisa que a gente não consegue controlar muito. Não sei se eu te respondi, Sil, fique à vontade. Responde, beleza. Gente, nós estamos chegando aí para o nosso final, assim, eu poderia ficar a noite inteira aqui com vocês, mas eu sei que vocês têm que fazer janta, têm que jantar, têm que cuidar de menino, têm que levar o cachorro para passear, cada um tem uma necessidade aí. Amanhã começam as minhas aulas à noite, então a partir de amanhã eu começo a ficar mais indisponível à noite, mas eu queria que a gente fechasse aí, primeiro com muito que a Ana trouxe aqui, os demais, mas falando um pouco sobre a temática oratória, sobre esse grande eixo aí, né, que é a parte da comunicação, vamos falar de comunicação. O que vocês esperam, assim, né, para a comunicação? Futuro da comunicação, o que vai ser? Vai ser uma comunicação por robô? Vai ser uma comunicação mais violenta, menos violenta, mais conflituosa do que tem sido nos últimos anos? Como é que vocês veem o cenário? É um cenário para a gente se preocupar ou é um cenário para a gente falar assim, não, as coisas estão melhorando, as coisas estão dando certo? Eu sempre tive só para finalizar, eu sempre tive um incômodo com a Alexia e com esses aplicativos que falam sozinho, né? Porque o menino chega e fala assim, Alexa, música de não sei quem. O Alexa toca. O Alexa devia dizer assim, não, pede por favor. Não é assim, chega e toca a música e tal. Porque aí o menino tem 3 anos de idade e já conversa assim com a máquina. Como é que ele vai conversar com as pessoas? Ele vai esquecer do por favor, com licença. Eu queria deixar essa bobagem aqui para a gente discutir. Fique à vontade. Muito legal. Isso que você falou. Quando você fala em futuro, eu lembro do seguinte: hoje em dia, já existe tecnologia suficiente para uma orquestra só de robôs, sem seres humanos. Já existem, inclusive, robôs que compõem as músicas que as orquestras só de robôs podem tocar. Mas a experiência de assistir a essa orquestra ainda vai ser sempre humana, né? Eu acho que a tecnologia ela vai muito no sentido de completar. Ela não vai nos substituir. Agora, quanto à comunicação, eu acho que existe uma tendência a uma certa agressividade na comunicação, né? E eu acho que as coisas estão piorando um pouco, né? Eu acho que está faltando muito respeito, muito isso que a Ana Maria falou, dessa coisa do frescobol, né? Está faltando muita consciência das pessoas, e eu não vejo uma perspectiva muito boa com relação Acho que vai piorar então, né, professor? O cenário não é muito... Porque as pessoas não entendem muitas vezes que até um conselho não solicitado pode ser uma comunicação não violenta, sabe? Muitas, assim, detalhes. Tem até uma historinha que eu acho muito interessante, assim, durante a Segunda Guerra, os soldados americanos, eles treinavam enfiar as baionetas, aquelas facas deles, em almofadas em formato de porcos. Porque se fossem seres humanos, eles não dariam conta de fazer esse treinamento, né? Se as almofadas tivessem... Ou seja, para você ser violento, você precisa desumanizar, né? E a comunicação não violenta, ela justamente tenta humanizar. Eu acho que a humanidade, atualmente, ela está muito violenta, assim. E se a gente não tiver
cursos como esse, que levam a consciência das pessoas quanto à comunicação não violenta, quanto à comunicação de uma forma geral, né, assim, do que você está transmitindo, da responsabilidade que é comunicar, né, da preocupação com o outro, eu acho que as coisas podem muito piorar. Pegando o gancho aí disso que o Alisson trouxe, agora o Rafael complementou, quando eu fiz o curso de oratória com o Márcio, lá em 2008, logo que eu comecei a dar aula, inclusive na PUC, eu comecei minha carreira como professor na PUC, dei aula há muitos anos na PUC já, eu imaginava eu não imaginaria que em 2023, onde a gente está hoje, a gente teria uma demanda por ensinar comunicação. Lá em 2008 eu pensava assim, deixa eu correr e fazer um curso de oratória rápido, porque daqui a pouco todo mundo vai ter um curso de oratória no currículo, todo mundo vai saber comunicar bem, deixa eu ir atrás disso. E hoje, no mundo corporativo, eu vejo que problemas de comunicação são muito presentes. A comunicação é o problema número 1 nas empresas. Comunicação é o problema número 1 dos relacionamentos, de maneira geral. E eu vejo que 15 anos depois, mais de 15 anos depois de eu ter feito o curso de oratória, esse tema, essa temática de comunicação nunca foi tão relevante. Pelo momento de mundo em que a gente vive, hoje a gente vive num mundo de hostilidades, a gente vive num mundo muito impiedoso, em que esse avanço da tecnologia também contribui. Vocês comentaram aí da Alexa, eu fiquei lembrando da minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos de idade, e ela fala, Alexa, para, Alexa, chega, e é assim, né? Não adianta pedir por favor. Se você falar por favor, a Alexa não entende ali direito o que você está dizendo, né? E ao mesmo tempo tem hora que ela vira para a Alexa e fala, Alexa, eu te amo, Alexa, eu gosto de você. E a Alexa não entende aquilo ali também, né? Então ela fica numa dualidade ali interessante. Esse curso de comunicação oratória estratégica, essa pós-graduação, ela é para todo mundo. Ela não é só para quem quer falar em público, para quem quer desenvolver a oratória como uma ferramenta de trabalho. Ah, mas eu não quero ser professor, eu não penso em ser palestrante, para que eu vou estudar oratória? Olha, esse curso ele vai muito além. Daniel Bison trouxe aí a importância de aspectos do comportamento humano que vão ser abordados nesse curso. Quando o Márcio Barros me chamou para fazer parte, quando ele estava desenhando ainda a estrutura do curso, eu não pensei 2 vezes. Falei, Márcio, vamos embora. Já é um convite, é uma ideia, conta comigo, vai ser um prazer. Eu espero que esse curso ele realmente seja transformador para quem vier fazer parte dele. O assunto é muito amplo, muito abrangente, porque a gente se comunica o tempo inteiro. Acho que foi o Chacrinha, né? O Chacrinha que falava, quem não comunica se trumbica ou se estrumbica. A Yara pode me ajudar aí com qualquer forma correta de falar, mas eu estou muito feliz de fazer parte disso aqui, e eu tenho certeza que vai ser aí um dos cursos mais transformadores da pós-graduação da PUC Minas. Excelente, professor Leonardo. Márcio, pois não? Alisson, muito feliz aqui também com esse contexto todo. Eu penso assim, sobre o que nós estamos passando, eu tenho um pensamento que me ajuda muito. Uma coisa não anula a outra. Nós temos uma tendência muito grande de demonizar, de querer extrair, de querer derrubar, desculpa a palavra, de querer cuspir nos outros, no que está acontecendo, sendo que é realidade. Eu acho que podem acontecer as duas coisas simultaneamente. Eu posso ver com a tecnologia e posso ser humano. Porque eu percebo que muitos conflitos nascem disso, né? Quantas matérias são publicadas, a tecnologia está assassinando, matando pessoas. É o que a gente muito trabalha isso com a PNL, que se chama generalizar. Nós não podemos generalizar. A tecnologia, eu procuro desenvolver esse raciocínio. Quantos benefícios tem a tecnologia? Esse encontro aqui de hoje, que maravilha esse encontro de hoje, cada um na sua casa, no seu escritório. O que seria de gente se não fosse a tecnologia? Então, eu procuro trabalhar muito essa questão de uma coisa não anula a outra. E a minha linha de trabalho, eu gosto muito da definição da programação neurolinguística, quando ela fala assim, o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Eu acho de uma profundidade isso, porque qual o seu relacionamento com a oratória? Como que você percebe a comunicação que você faz com os outros?
porque tudo parte do autoconhecimento, dessa autoanálise, para que você seja o que, para mim, imprescindível, você seja 100% autêntico. Vão sobreviver os contadores de história, desculpe, e vão sobreviver aquele que é autêntico. Muitas pessoas falam comigo assim, você fala que eu vou te ajudar a ser um profissional diferenciado. Eu não acredito nisso, como isso pode acontecer? É muito fácil explicar, você vai ser diferenciado quando você for você lá no palco. Por quê? Porque não tem outra pessoa igual você. Nós temos uma tendência muito grande, eu desenvolvo muito um trabalho sobre máscaras sociais. É difícil você derrubar essas máscaras, ser você mesmo, é preciso coragem. Tem um livro que eu li, até que o Rafael me indicou, Rafael, muito interessante, me ajudou muito, foi Efeito Sombra. Né? A gente tem medo das nossas sombras, então essa autodescoberta, essa autoconfiança de ser você mesmo, ela vai garantir o seu lugar. Nós somos cansados de pessoas repetitivas que a gente não consegue. No Dale Carnegie eu aprendi muito isso. O bom orador, ele deixa que a plateia perceba. Ele entra na sua mente e no seu coração. Quando você permitir isso, meu filho, é um abraço. E isso eu acho que não vai matar a tecnologia, nem tecnologia pode matar isso. Então, a proposta é essa, e rapidamente a minha contribuição também, que eu trabalho muito, o Daniel falou sobre a comunicação não verbal, olha que interessante, 7% da palavra, 38% a voz, 55% é o corpo, 93% é como você fala. 93%. Muitas pessoas ainda não estão convencidas disso. Aliás, eu tenho alguns problemas. Na minha sala, às vezes, alguns doutores falam assim, você está desfazendo do meu conhecimento. Eu falo, não, eu não estou desfazendo do seu conhecimento, não. Nós estamos falando de persuasão, de comunicação. Porque também, se você não tiver conteúdo, você não tem nada. Mas isso é muito, muito forte, viu, Arthur? Isso é muito forte, caros professores, né? 38, cuidar da voz, isso que é a propósito da Maria, 55 é a propósito do nosso todos. Você soltar o corpo, o seu corpo ser coerente com o que você está falando. Então, essa é a minha proposta também. Eu tive essa ideia, uma ideia abençoada, muito bem assim, apoiada pelo Cristiano. O Cristiano sempre fala comigo, pelo professor Miguel, pela essa parceria assim, fortíssima com o Arthur. Parabéns, Arthur. Eu te admiro muito essa sua capacidade de liderança e esses professores aí que, para mim, são mais que professores, são amigos, são meus familiares. Então, vamos em frente que nós vamos fazer a diferença. Excelente. Quem mais quer fazer uma consideração sobre o futuro da fala, sobre o futuro da voz? Alisson, eu só falar aqui, né? Respondendo aí a sua provocação, eu honestamente, assim, acho que o futuro da comunicação são mais pessoas descobrindo que a única saída é aprender a se comunicar. Honestamente, eu acho isso. E espero que não seja pela dor de muitos negócios não fechados, pela dor da explosão de casos de síndrome do pânico, ansiedade. Isso tudo é falta de comunicação. Entendeu? Isso tudo são esses ruídos, e como o Márcio disse, que eu acho, né, são esses ruídos da comunicação não consciente ou da ausência de comunicação, e também das pessoas não se darem conta de que a tecnologia foi criada para que nós façamos uso dela, e não para que nós sejamos utilizados por ela. E o ponto é esse, né? A comunicação é um atributo humano muito forte, corroborando com o que eu já disse. E eu acho que as pessoas vão cair na real. O futuro da comunicação é mais gente caindo na real, que a única saída é aprender a se comunicar. Porque é dessa forma que a gente desenvolve, desde o surgimento do fogo. Alguém comunicou para alguém como é que fazia fogo sistematicamente. Eu costumo dizer, né, eu adoro essa frase, o conhecimento é a resposta da humanidade aos seus desafios. E foi através da comunicação que a gente disseminou o conhecimento. Então, é isso. Tenho vontade de pegar isso aqui, transcrever, escrever um livro e publicar. É só pegar o que vocês falaram aqui, já botar um título, tá pronto, tá cheio de frases aqui, de reflexões incríveis. Ana, por favor. Vou ser breve, mas pegando um pouquinho aí do que o Daniel falou, só lembrar que isso tem a ver com o futuro,
inclusive o futuro que a gente deseja para a gente mesmo e o que a gente pensa. Uma pós-graduação é feita por profissionais que estão no mercado de trabalho, ainda que em diferentes lugares, em diferentes atuações, diferentes ações. A gente está falando para pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e muitas vezes já estão passando dificuldades no seu processo de comunicação. Pensando um pouquinho no que o Rafael trouxe, da questão da humanização, que a comunicação precisa ser né, até transformada para que a gente tenha um futuro melhor. A comunicação, a gente tem que pensar que os animais se comunicam, né? Então, a questão do fogo que o Daniel trouxe, alguém comunicou como que fazia o fogo. Então, uma abelha comunica a outra onde é que tem mais pólen. E assim, flui o processo de comunicação. Mas o homem é o único ser vivo que pode desenvolver a linguagem. E a professora Yara sabe muito disso aí também, desenvolvimento da linguística. O desenvolvimento da linguagem, ele requer cognição. Isso significa que a gente tem um pensamento que vai guiar o que a gente diz e como a gente diz. Então, pensando no futuro e pensando em tecnologia, cada vez mais a gente tem que olhar para a gente, para entender que o processo de comunicação depende mais da gente para que ele flua. Então, quem mais aprender a falar melhor, a se comunicar melhor, a usar a linguagem e a língua como ferramentas que vão produzir melhores relacionamentos, a gente vai ter não só um futuro melhor, mas a gente vai ter relacionamentos melhores em todos os âmbitos da vida da gente. E eu acho que esse é o futuro que todo mundo deseja, que a gente possa usufruir da vida em todos os âmbitos da melhor maneira possível, que é com bons relacionamentos, porque senão a gente teria só tecnologia, a gente não teria o ser humano, né? Então acho que é por aí que eu penso o futuro. Excelente, boas reflexões para hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro de 23, a gente já recebendo aí, né, tanto conhecimento, com tanta gente bacana. Se alguém quiser falar, a gente está finalizando já, nós estamos já passando do horário, mas eu queria agradecer já de antemão aí a todos e todas que estão aqui, queria inclusive, com a permissão de vocês e do professor Márcio, a gente criar um grupo nosso aqui eu tenho 425 grupos no WhatsApp, não será mais um, vai fazer muita diferença, mas é porque eu acho que a gente não pode desperdiçar conhecimento, e vocês são pessoas de grande conhecimento, eu adoro conversar com gente como vocês, acho que a gente tem muito para trocar. Eu queria só indicar um livro também, muito a ver com o que a gente conversou, A Fábrica de Cretinos Digitais, que é um livro bem polêmico, assim, que traz uns dados, para você ter ideia, são mais de 70 páginas de referência bibliográfica. Então, quando a gente está falando de pesquisa científica, a gente está falando de referência bibliográfica, não é a famosa pesquisa tirada do sovaco, desculpe a expressão, que a maioria das informações hoje, né? Melhor horário para fazer isso, quem que é isso? Então, aqui tem ciência, aqui tem pesquisa aí, né? Aqui também tem, que fala um pouco dessa fábrica de cretinos digitais, a questão das telas, né? Da hiperexposição, e quanto que os nossos jovens estão perdendo aí, né? Com a Alexia, estão ganhando, né? Faz um cálculo para mim, o Alexia responde, liga a televisão, acende a luz, ótimo, mas tem muita coisa que está se perdendo também. E uma das coisas que está se deteriorando é a comunicação. E aqui tem professores, né, Yara, acho que vai concordar comigo, e a escrita, gente, o pessoal não sabe escrever mais, escreve uma letra errado, né? Nós estamos vivendo agora num negócio, não pode escrever uma palavra, você está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, 200 vezes. Então, as pessoas estão deixando do básico, né? E entrando enfim, não vou entrar nessa polêmica, não. Obrigado a vocês aí pelo carinho. Ana, você quer falar de novo? Você levantou a mão ou é só a mão que estava levantada? Não? Alguém quer terminar, falar alguma coisa? Senão a gente despede, dizendo que essa pós-graduação está com inscrições abertas aí até
agora no dia, se não me engano, dia 16 de fevereiro, e espero que vocês façam as inscrições. Qualquer dúvida, eu, professor Márcio, professora Fernanda, também estamos disponíveis para responder as dúvidas dos candidatos no Fale com o Coordenador dentro do site da PUC. Lá é o canal oficial, né, para a gente se comunicar, mas, obviamente, podem nos buscar aí nas redes sociais, que teremos o maior prazer em respondê-los. E quero, né, já de antemão, parabenizar todos e todas aí pelo trabalho que vocês fazem. Espero que a gente faça dessa pós-graduação aí um marco, como diz o professor Leonardo. Acho que a gente precisa realmente... tem muita coisa para ensinar e muita coisa para aprender nessa pós. Obrigado a todos e todas. Watson, só mais uma vez agradecer novamente e lembrar que foi tudo gravado. Então, solicitar que todos os professores, a gente pode divulgar no YouTube, nas redes sociais, porque esse encontro de hoje também foi uma riqueza para a gente e pode ser para muitas pessoas, um conteúdo muito relevante. Vamos em frente, muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês, gente, um abraço, uma ótima semana a todos e todas. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais.